Olá, lamparinas, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma semana, espero que vocês estejam bem. Ontem eu recebi a direção do Senhor para trazer uma palavra para aquilo que Deus tem pressa em fazer nos nossos corações, reconstruir nossos corações, para nós avançarmos em todas as áreas da nossa vida. E às vezes a gente fica se perguntando por que não avança em tal área, por que a gente não vence certas situações, certas coisas, e a gente não entende que a gente tem que pedir ao Senhor para que sonde os nossos corações e Ele nos mostre aonde ainda precisa ser sarado, aonde precisa ser limpo, aonde precisa tirar as manchas, para Ele colocar o novo dele, para que a gente possa avançar. E em um momento de oração ontem, no meu secreto, Deus pediu para eu falar no vídeo hoje. Eu ia falar sobre outra coisa e eu vou falar em outro momento sobre aquele assunto, mas ontem Deus pediu para eu falar: perdoe a sua mãe. Eu creio que a maioria das mulheres deva ter um bom relacionamento com suas mães, mas eu sei também, Deus não me pediria para falar sobre algo que Ele não vê, que precisa em muitas mulheres serem transformados, né? E é isso que eu venho pedindo ao Senhor. Eu venho pedindo ao Senhor Deus, o que falta em nós para que o Senhor possa agir? O que falta em nós? O que pode ser transformado ainda? Eu já estou na Tua presença, eu estou fazendo tudo, mas se há alguma coisa ainda que não nos permita avançar, me mostra, Senhor, me mostra. E esse tema é muito delicado, né? Perdoe a sua mãe, é muito delicado. Porque é uma ferida que às vezes muitas mulheres elas não querem mexer. Às vezes tem mães e filhas que moram no mesmo teto, só que elas não têm uma relação saudável, elas não têm uma amizade maternal e filho, né? Filiação. E muitas às vezes saem de casa, às vezes até novas demais, porque não suporta nem ouvir a voz da própria mãe. Quantas de nós não crescemos com esses embaraços, né? Com essa dificuldade, com esses empecilhos? Eu pedi ao Senhor para me direcionar uma palavra que vem diretamente, né? Eu estava vendo umas palavras ontem que falava sobre perdão, né? Que nós devemos perdoar, assim como Cristo nos perdoa. E folheando e orando e pedindo ao Senhor uma direção, Ele me trouxe em Colossenses 3:18, que a minha versão, ela é Almeida, então é uma palavra mais rebuscada, as palavras, né? E ela diz assim: os deveres da família. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, avisando tão somente agradar homens, mas em singela de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é o que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Vamos entrar agora aqui na ênfase do 20 e 21. Filhos, em tudo, filhas, né? Filhas, em tudo obedecei às vossas mães, pois fazê-lo, é grato diante do Senhor. Mães, não irritei as vossas filhas, para que não fiquem desanimadas. Muitas vezes, muitas mães, elas acabam passando
a sua criação, a sua educação, conforme ela recebeu para os filhos, para as filhas. E isso acaba gerando conflitos geracionais. Filhas acabam não aceitando a forma como a mãe educa, e a mãe educa dessa forma porque é assim que ela foi criada. Quantas vezes crescemos dizendo: o dia que eu tiver minha família, eu nunca vou fazer da forma como eu fui criada, eu vou fazer totalmente diferente, eu vou fazer da minha maneira. Por um lado é válido, né? Porque há maldições hereditárias que você tem que quebrar, você precisa quebrar para que a tua descendência não haja da mesma maneira. Porém, tem situações que a gente deve reavaliar. A gente sabe que muitas vezes nós somos roubadas. Somos roubadas porque tudo que nós queríamos era ser amadas pelas nossas mães, admiradas, consoladas. Às vezes quando a gente cresceu ouvindo: você não faz nada que presta, você não faz nada direito, e você acaba crescendo e achando que você não presta para nada, achando que você não faz nada direito, não limpa direito uma casa ou não sabe cozinhar direito. E isso são só vestígios da forma como você foi criada, da forma como você recebeu. Mas quantas mães não usam os filhos como uma válvula de escape, como uma dor que elas sofreram tanto, e usam as filhas como o saco de pancada, né? E às vezes nós como filhas já julgamos, né? Julgamos as nossas mães, julgamos a forma como ela nos tratou a vida inteira. E muitos traumas que hoje nós temos, inclusive desde a gestação, dependendo de como foi a gestação, essas mágoas, essas cicatrizes, elas vão caminhando com a gente desde o desenvolvimento da gestação, desde uma rejeição pelo pai, marido, né? E tudo isso a criança sente e ela vai crescendo com tudo aquilo. Só que para nós rompermos na nossa vida, nós precisamos perdoar as nossas mães. Nós precisamos amadurecer em Deus, buscar a resposta em Deus. Diana, não é difícil. Diana, quer dizer, não é fácil. Você não sabe como é que minha mãe é comigo. Eu e minha mãe não temos amizade. Minha mãe, ela só cobra. Ela não faz, ela nunca dá uma palavra de consolo para mim. Ela nunca dá uma palavra de alegria para mim. Mas eu quero te encorajar a desfigurar a sua mãe, a olhar para ela com olhos de Cristo. Eu sei que esse é um tema que é muito delicado, é um tema que precisa ser fomentado em outros tópicos, mas eu queria te encorajar a orar ao Senhor. Se existem mágoas, se existem atitudes da sua mãe que você não concorde, tá tudo bem você não concordar, mas tenta amá-la da maneira como Deus olha para ela, como Deus sente misericórdia e quer também resgatar ela, né, desse vazio que ela sente, dessa dor que ela sente. E para a gente ter a plenitude em Deus, é preciso ir na ferida, é preciso ir sim naquilo que a gente não quer falar, naquilo que a gente não quer mexer, para que você possa ter uma maternidade saudável. Você precisa perdoar como sua mãe fez com você. Ah, Diana, mas nunca tive problema com a minha mãe. Glória a Deus, amém. Porque ela entendeu e ela quebrou nela, né, todas as maldições hereditárias, todas as questões mal resolvidas no passado. E hoje você pode desfrutar, né, dessa harmonia, dessa paz. Mas muitas ainda estão presas na rebeldia. Quantas de nós já não desobedeceu uma mãe? Por mais que a mãe não esteja certa, nós precisamos nos submeter como filhas, nós precisamos obedecer.
E muitas mães falam, enquanto você estiver dentro da minha casa, você tem que obedecer as minhas regras. E é assim mesmo, né? Seja, se a gente tiver 30 anos, 40 anos, 50 anos, quando nós regressarmos à casa da nossa mãe, nós temos que obedecer as leis da casa dela. Bem como quando nós nos casamos, quem vai mandar na nossa casa será nós. Na nossa casa, quem vai mandar vai ser nós. Ela pode apenas trazer sugestões, mas nós com todo amor e respeito vamos dizer, olha, na sua casa a senhora governa, na minha casa eu governo. E eu creio que com o passar do tempo, se a gente analisar o nosso coração, perdoar verdadeiramente, muitas barreiras serão quebradas, barreiras serão rompidas. Porque enquanto você não resolver essa questão maternal, seja as questões financeiras, espirituais, emocionais, elas não vão se desenvolver. Porque nós precisamos quebrar, nós precisamos perdoar. Eu desejo que você, se você está vivendo algum tipo de ressentimento com a sua mãe, que você hoje quebre em nome de Jesus, que você hoje vença essa barreira, vença essa dificuldade, que você saiba que Deus é o Deus de justiça, né? Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes o Senhor no céu. Deus é Deus que vê todas as coisas. Mesmo que a sua mãe não age de forma correta contigo, Deus está vendo. Cabe a Ele, compete a Ele fazer a justiça. O fato de você falar assim, eu perdoo minha mãe, mas eu quero distância, isso também é uma forma de indiferença. E indiferença é o mesmo que falta de amor. É um pecado que a gente pode cometer achando que a gente está nos protegendo, mas pode estar nos afundando. Porque a palavra de Deus diz, honrai pai e mãe. É difícil ter aproximação, mas quando tiver, honre sua mãe. Lave os pés dela, respeite ela. Porque às vezes ela está vencendo batalhas que nem ela mesma conseguiu falar para você. Coisas que ela nunca conseguiu falar para ninguém. E às vezes a gente julga elas, né? Há casos e casos, isso é sem sombra de dúvidas, mas o que eu venho aqui hoje é encorajar você. Se você está passando alguma dificuldade, se você está com 40 anos e não conseguiu romper esse laço, ter esse laço de amizade com a sua própria mãe, clame ao Senhor, peça a Ele ajuda, para que seja quebrado isso na sua vida, para que você possa romper, para que você possa crescer ministerialmente em todas as áreas da sua vida. Porque enquanto a gente deixa marcas do passado ainda no presente, a gente não vai avançar. A gente não vai avançar. Às vezes dói. Dói liberar perdão. Quando às vezes a gente apanhou ou recebeu uma palavra que a gente não merecia. Mas bendito aquele que dá a segunda face. Bendito aquele que pede perdão. Bendito aquele que se entrega, que dá a sua vida pelo outro. Que a recompensa e o galardão lá nos céus, Deus já tem preparado para esses. Eu quero te encorajar nessa noite, nesse dia, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, que você olhe para dentro de si mesmo, que você reflita, que você libere, entregue todas as mágoas, todos os erros que sua mãe cometeu com você, todo o peso. Às vezes você está reproduzindo a mesma história da sua mãe, às vezes você não consegue casar. Às vezes você tem filhos fora do casamento, com um homem aqui, um homem ali, e a sua mãe foi a mesma coisa, você está reproduzindo a mesma história. Às vezes você tem raiva dela porque você está vivendo a mesma história dela e você queria viver algo diferente. Mas saiba que você pode fazer, ainda é possível, ainda dá tempo. Deus está alertando para que você volte lá no início e reconheça, peça perdão. Mãe, eu te perdoo por todas as coisas que você já viveu no seu passado, mas agora está na hora de viver a minha história. Viva a sua história e vou viver a minha história. E para isso é preciso ter coragem. Porque como nossas mães são autoridades nas nossas vidas, às vezes a gente não quer falar uma palavra que pode magoar elas e a gente se cala. A gente se cala, se cala, se cala e a gente nunca fala o que está aqui dentro, que nos machuca. Mas até para a gente ser sarada, a gente precisa falar para a gente ser curada.
mas a gente precisa saber como falar. É o como, não é o que. A gente pode falar qualquer coisa, mas a diferença está no como falar. Se você respeita um presidente, você chega diante dele com toda a educação do mundo, por que você não pode fazer assim com a sua mãe? Por que você não pode fazer assim com Deus? Qual é a diferença deles para uma pessoa estranha de autoridade? Nenhuma. Ai, mas eu tô na minha casa, eu posso falar e fazer o que eu quiser. Não, mas ela também é um ser humano. Agora, se você faz a sua parte e a sua mãe, ela não dá ouvidos, não respeita aquilo que você é, então você entrega nas mãos do Senhor e Deus vai tratar com ela. Se ela não quer aprender, se ela já está 80 anos e não quer aprender, o importante é que você conseguiu reconhecer aonde estava a falha. E você vai conseguir romper, você vai conseguir vencer. Então, para você ser uma boa mãe, para você ser uma mulher sucedida, feche as brechas. Feche as brechas. Às vezes a gente só fala do abandono do pai. Ai, porque eu carrego feridas do abandono. Meu pai abandonou-me quando eu era criança. Mas às vezes a gente também não perdoa a nossa mãe. Ela também foi abandonada. Ela também foi rejeitada. Então, são duas pessoas rejeitadas. São duas pessoas abandonadas. E ela teve que trabalhar sozinha, fazer papel de pai e mãe para sustentar. E às vezes a educação dela, às vezes ela nem sabe ler, às vezes ela nem sabe usar a tecnologia de hoje. Ela precisa de você. E o jeito dela de querer impor, imposicionar as coisas é errado, mas é a maneira dela. Bendita aquela que ouve a informação de um filho e analisa e fala, ok, meu filho, mamãe vai fazer diferente para não entristecer seu coração, porque a palavra de Deus diz, honrai pai e mãe, mas ele também adverte aos pais, pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Às vezes os pais se apropriam daquela palavra honrai pai e mãe e quer esculhambar os filhos, quer maltratar, quer bater, quer fazer coisas que demonstrem eu sou autoridade. Mas a palavra também diverte. Pais, respeitem vossos filhos, respeitem o limite dos vossos filhos. Saiba conversar com seus filhos. Seus filhos não são um saco de pancadas, suas filhas não são projetos errados. Mães, saibam amar as vossas filhas, saibam conversar, entendê-las. Se você sabe conversar com uma melhor amiga sua, por que você não sabe conversar com a sua filha? Se você sabe conversar com a sua melhor amiga, por que você não sabe conversar com a sua mãe? A sua mãe tem que ser sua melhor amiga. A sua mãe tem que ser aquela confidente. Você tem que ter prazer em deitar no colo dela e falar assim, mãe, hoje eu preciso de um conselho. Meu Deus, como isso é maravilhoso, um divisor de águas. Então, lamparinas, para que vocês possam, se há alguém que tenha esse empecilho, esse entrave em relação à maternidade, laços maternos, que vocês venham aos pés do Senhor e clamem para que o Senhor liberte vocês dessa dor, dessa mágoa. Perdoe elas. Ah, mas ela é difícil. Faça a sua parte. Perdoe ela. E você vai ver como Deus vai te direcionar. Ah, Diana, mas minha mãe já morreu e eu ainda guardo mágoa dela. Lança aos pés do Senhor. Deus está te chamando para esse tempo de arrependimento, de honra. Honre a Deus, então. Se você não teve a oportunidade de honrar sua mãe, honre a Deus 3 vezes mais. E fale para Ele, não tive tempo, Senhor, de honrar ela. Ela errou comigo, ela faleceu, ela não está mais aqui. Mas me perdoa, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai. Então, Ele pode vencer isso por nós. Somente Cristo pode vencer isso por nós. Que você possa refletir nessa palavra de hoje com todo o amor, com todo o carinho.